Fala família do Portal Reação, tá começando mais um podcast. Seja bem-vindo. Hoje estamos aqui com minha irmã amiga, Dani Migliari. Gente, ó, Dani é do Portal desde o princípio. Esteve aí em várias entrevistas. A gente vai conversar sobre a vida da Dani, sobre nossas histórias, né? Vamos contar umas boas fofocas para vocês aqui, Simbora. né? E a Dani, para quem não sabe, é escritora, é terapeuta, é consteladora familiar, é jornalista, que foi Sim. aí que a gente começou, né? Sim, Você estava só espírita. praticamente no jornalismo, não era naquela época? Sim, naquela época no jornalismo, assessoria de imprensa e gerenciamento de crise de imagem de marcas na imprensa. Mas, e você lembra Isso. como que a gente se conheceu? Ai, meu Deus, não. Não foi lá na reunião mediúnica da tia Neuci? Foi. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Tinha uma reunião, né, que a gente participava, trabalhava mediunicamente, e você chegou lá pra fazer um tratamento, não é? Exatamente. Que você não tava legal. Não tava legal. Ali eu tava passando pelo processo mais profundo e dolorido que eu já tinha passado até então, né, na minha vida adulta. Então foi o início da minha grande cura, foi ali, naquele momento. Porque eu tinha tido, eu e meu esposo, a gente já tá casado há 22 anos. Na época a gente tinha uma filha. Fomos engravidar do segundo e eu fiquei grávida de trigêmeos. Nessa de ficar grávida de trigêmeos, sem tratamento, sem nada, tudo natural e espontâneo, um deles ficou preso na trompa. E eu tive uma gravidez tubária, né? E realmente a trompa chegou a estourar, entrei em hemorragia interna. Quase morri, foi muito difícil, tive que receber muitas transfusões de sangue. Enfim, nessa história eu me recuperei, consegui levar a gravidez dos outros dois adiante, porque tiraram a trompa com um dos bebês. E aconteceu de ter um processo obsessivo em relação a esse filho, né? Porque não aceitava, ele não aceitava não ter ficado. Foi uma história bem dolorosa, bem difícil, assim. E eu voltei dessa experiência de quase morte, né? Não tive uma experiência do outro lado, porque eu não tenho memória nenhuma, mas eu voltei dessa experiência muito mudada, muito transformada. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, sempre, né? A gente chega pelo amor ou pela dor de amor, mas é sempre amor, né? Eu cheguei na comunhão, através de um atendimento que eu fiz primeiro na FEB. E aí, ali, né? Quando eu comecei a passar por esse atendimento, teve um dia que eu morava em Águas Claras nessa época, e sempre que eu ia fazer as unhas no salão na frente do meu prédio, eu encontrava com a Patrícia. A Patrícia, que é nossa amiga, Que vai vir homeopata. aqui depois, a gente Pronto. vai papear, que ela participou de muitos vídeos também. E foi muito louco, Rafa, porque eu ia num horário totalmente diferente por ser empresária, um dia da semana, e ela tava lá. Aí na outra semana eu ia outro dia, outro horário, e ela de novo tava lá, e a gente fazendo unha juntas. Na terceira, ela viu a babá passando com os meus filhos gêmeos no carrinho, né? E aí ela falou assim, você tem gêmeos? Eu falei, eu tenho, um deles tá bem doentinho, porque um deles tava meio ruinzinho. E aí ela falou assim, olha, experimenta homeopatia, né? Experimenta, porque pode ajudar no tratamento dele, que ele recebia transfusões. Então foi muito duro, porque eu passei por esse processo e E depois os meninos adoeceram. o processo obsessivo, ele se dava muito assim. Eu tinha as ocorrências mediúnicas, que eu não sabia do que se tratava. A minha área era muito jornalismo científico. Essa área, assim, né? Muito, como é que posso dizer? Muito aqui na Terra mesmo, materialista mesmo. Então, eu não tinha muito essa visão. E aí, quando as ocorrências mediúnicas começaram a acontecer, inclusive com efeitos físicos, com histórias bem complexas, a mediunidade eclodindo com sofrimento, Queimando chuveiro. foram uns 3 ou 4, estourando, né? A mesa de vidro estourava. Nossa, teve uma vez que a gente colocou a mesa com todas as coisas. A empregada tinha colocado lá, né? Todas as coisas do café da manhã. Quando ela voltou, tava tudo virado. Era difícil. A gente tinha efeitos físicos, assim, intensos, né? Era uma situação bastante delicada. Eu nunca falei disso publicamente, né? A gente já entrou nela de cara, assim, mas eu falo isso com muito respeito, porque ali havia muita negação da minha parte. Meu marido também, na época, agnóstico / ateu. E a gente tentando se encontrar, entender o que estava acontecendo ali, né? E aí, nessa de encontrar a Paty todos os dias, eu comecei a fazer o tratamento desse meu filho com ela. E aí ela começou a sacar, né? Como espírita que ela começou a perceber, olha, Daniela, né? E ao mesmo tempo eu já estava na FEB, comunhão, fazendo tratamento. Mas eu não sabia que ela era espírita. Então as coisas vão convergindo, né?
Comecei a fazer o evangelho no lar e tal, até que um dia ela falou assim: "Dani, eu tô achando que tem alguma coisa mediúnica aí. Hoje eu vou ter minha reunião mediúnica, que você já estava trabalhando nessa Sim. reunião mediúnica, e aí você se conecta com a gente mentalmente, fica lendo o evangelho em voz alta e a gente vai ver o que acontece". E aí um dos médiuns, né, eu acho que foi o Hugo, manifestou esse meu filho, né. E aí a gente pôde olhar para o sofrimento dele, a gente pôde olhar para a situação toda que estava acontecendo. E nas semanas seguintes ela falou: "Escuta, você não quer ir lá conhecer o grupo?". Então, foi assim que a gente se encontrou. Agora eu Foi. lembrei claramente, porque tem algumas coisas que a gente vai guardando na Guarde caixinha, né. é, e aí a gente se conheceu, e aí a gente deu muito certo, né, a gente ficou super Eu morri de medo papiando. no começo, Foi, né, né, e eu também muito ostensiva é, na você época. tinha uma sensibilidade grande. E aí a coisa foi equilibrando, equilibrando. Hoje em dia já não tem muito, assim, raríssimo, eu não me lembro, tem anos que eu não tenho uma ocorrência de efeito físico e Sim. as coisas realmente foram estabilizando com o estudo, Aham. né, com a interiorização do evangelho, com a prática. Então, 10 já tem agora 10 ou deixa eu ver, nossa, 13 anos de mesa mediúnica. Caramba, o tempo passa rápido, né. É, então as coisas vão melhorando. Foi incrível. Aí eu descobri que você era jornalista. Eu Sim, acho que eu estava no princípio do Portal Reação. Aí eu te é, chamei: "Pô, você não toparia entrevistar, né, as pessoas e tal, já que foi. você é jornalista, vai mandar bem". Aí a gente começou. E aí, a gente estava até conversando aqui em off que nesse período aí, tinha uma entrevista, a gente tinha alguns entrevistadores, a gente intercalava para não ficar pesado para todo mundo. E Sim, aí uma pessoa passou mal, não pôde ir, aconteceu alguma coisa, eu: "Dani, me socorre, eu preciso de alguém para entrevistar", e você foi. foi. Chegou lá, era a Maíse Braga falando Meu sobre Deus. perda de filhos. Exato, exato. Na hora que você me falou: "Dani, a entrevistadora passou mal, você pode vir, é com a Maíse", e eu: "Ah, claro, vou". E fui. Nossa, Rafa, que foi aquilo? Pode contar você, por favor, porque eu É, eu estava em choque. não, é É porque melhor você contar, porque eu estava em não, você estava choque. totalmente em choque, porque assim, primeiro ela falou coisas lindíssimas, tipo assim, ela falava, tipo, umas coisas que pareciam poesias, assim, Foi. só da entrevista mesmo, antes dela te mandar um recado espiritual, né, que rolou, mas Rolou. ela falou teve uma coisa que ela falou que me marcou muito, que ela falou assim que, perder um filho era como um abismo, que É. só ia se fechar quando a gente reencontrasse, ela falou essa palavra, mas é possível que nesse tempo a gente plante flores Flores. nesse abismo. Isso. Olha aí, É, que foi isso. Esse vídeo meu tá aqui no canal, Deus, né. tá no Esse canal, vídeo tá tá no aqui. canal. Uhum. É sobre perda de filhos, eu vou botar no card aqui em cima e na descrição que as pessoas podem assistir. Que vídeo. E depois no final, ela simplesmente vira e fala pra você: "Olha, o seu filho sabia que ele não ia ficar", tipo assim, Não, ela virou e na falou assim lata, não aí foi? agora eu lembro, ela falou assim: "Daniela, tem um amigo espiritual aqui, um dos seus mentores, ele tá aqui, ele quer te dar um recado". Ah, ela avisou, né. Ela avisou. Aí eu: "Aham". E ela Pá, nossa. passou a última marcha e foi e deu o recado, né, e falou, né, que o meu filho sabia que ele não ia ficar, e que eu precisava ter esse cuidado de poder falar: "Meu filho, nós sabíamos", foi essa frase que ela usou comigo. Uhum. "Nós sabíamos, então vou seguir aqui o meu caminho e na hora oportuna eu vou te encontrar", né. Então foi muito bonito, porque Foi. eu ali, eu comecei a escolher, a viver a escolha, que eu também completei essa escolha muito com as constelações familiares de permanecer na Sim, vida. Porque eu acho que para qualquer mãe e pai que perde um filho, e principalmente porque eu fiquei entre lá e cá, porque foi uma quase morte para mim também, eu estava com outros 2 bebês no útero, foi muito intenso o que a gente viveu, nós 4, né. é. Eu e os trigêmeos. E a Então Rafa, né, que já estava e do viva. lado, né, Máximo e a Rafa. Quantos anos a Rafa tinha Então, mesmo? a Rafa tinha 3, então isso foi muito intenso para Nossa. ela, foi muito intenso para o meu marido, foi muito, né, tudo muito intenso mesmo, não tem outra palavra. E aí, eu precisei falar: "Eu escolho estar na vida, e fazer o meu melhor na vida e cuidar dos meus 3 filhos que estão aqui". E ali foi um começo para mim, porque a Maísa ela falou: "Você vai precisar colocar limite aí". Então, é uma história difícil, porque você viveu um processo obsessivo com o próprio filho, né, você vai, vai, vai. Naquela época eu fui adoecendo, adoecendo. Na Hã. época eu tive que fazer uma retirada de tireoide, de vesícula, sabe. Um dos meus filhos, os 2 também adoecendo. Então, era um processo obsessivo, né, que na verdade ele vinha da dor. Ninguém ali
não é vítima e algoz, a gente não era Não, vítima. é, Era um processo familiar, é. de uma cura familiar que a gente está vivendo em Era um conjunto. amor adoecido, na verdade, né? Ele não Exato. tinha ódio, tipo, Não. era um amor Mas tinha, eu adoecido. tinha, eu tinha muito medo, eu tinha, enfim, faltava uma firmeza, faltava um entendimento. Então, tudo isso foi um caminho de amadurecer, né? Muito maravilhoso quando eu paro e penso Foi. assim que, uau, essa história. E assim, para mim é uma emoção poder falar disso publicamente, que eu fiquei pensando, quando será que um dia que eu vou contar essa história? E aí você me chamou, a gente não programou do Não, que a gente ia falar, e eu isso. falei, é hoje. É hoje, eu queria, falei assim, não, eu e a É, Dani, se a gente deixar, a gente fica conversando várias horas, então eu vou é. deixar ser fluido, não queria programar nada, né? E até Não. o Máximo, né, que pra quem não sabe é o marido da Dani, Eu se falo, meu marido é o encontrou, máximo, eu é, nunca perco a é, piada. é exatamente, ele é o máximo. E ele se encontrou super, eu lembro que ele leu lá no Evangelho, né, sobre a fé raciocinada e super se encontrou, topou gravar um caso pro Portal Reação, que tá aqui também, né, no É. portal. Todo esse processo foi muito intenso, porque nós 2 encontramos a espiritualidade, né. Eu sempre me considerei uma pessoa espiritual, mas eu não tinha o entendimento da mediunidade, isso era algo que eu Uhum, não conhecia. Eu já tinha um profundo contato com o evangelho. Por diferentes caminhos, já tinha sido também católica e tenho um amor muito grande pelo catolicismo, gosto muito. uhum. E só que eu precisava de mais informação. E depois eu fui para escolas de mistérios, escolas filosóficas, livro de Urântia. Nossa, eu pesquisei em tudo quanto é canto. Rosa Cruz, eu fui, Mergulhou. né, mas sempre olhando para a vida de Jesus. Uhum. E aí, quando eu encontro no Espiritismo Allan Kardec, com a fé raciocinada e com a clareza na fala, a liberdade na fala, e principalmente a abertura para o futuro, a abertura para a ciência. A Uhum. abertura para o questionamento. Falei que, nossa, eu estou em casa e meu marido também, ele é cientista da computação, mas sobretudo é um cara que ama a ciência, É, amo que muito. lê Nature, que lê artigo, ele é assim, né. Então, quando ele foi abrir o evangelho pela primeira vez, que ele fechou os olhos e se concentrou, ele abriu no item da fé raciocinada, né. Então a gente sabe que tem algo muito maior que nos guarda, que nos cuida, que nos ampara e que vai nos direcionando pelo caminho que a gente precisa tomar, né. Com certeza, porque eu vejo assim, e são os encontros tão bonitos, né, a gente fez uma equipe lá tão legal, que se ajudou, que se apoiou no momento O que todo Vitor, mundo precisava, o Vitor que, teve a ideia do portal comigo, né, assim, a foi. gente, nasceu do meu TCC, o portal, fiz tipo 3 casos ali, e a Paty, né, que a gente tá falando aqui, ela foi a primeira uma das primeiras expositoras Foi. do Portal Reação, porque ela gravou lá no TCC, né. Então, isso é muito interessante como a espiritualidade vai conduzindo, né, e a gente Sua na mãe, minha mãe, ixi, nossa, minha mãe a Ellen, minha mãe. é verdade. Sua mãe, um monte de Gente. gente, né, Uhum. que foi muito legal, e aí a gente conheceu aí a gente coisas aconteciam no portal, né, encaminhando a gente para gravar coisas como, a Missão Espiritual do Brasil, que é um dos Foi. vídeos mais bombados que a gente tem no portal, acho que ele tem 500.000 de visualizações E esse como vídeo. demorou pra gente conseguir subir, lembra as resistências Nossa, espirituais? A gente falou: "Quando tem resistência assim é porque o trem é bom, vamos foi nessa". muito intenso. E o Rossandro nem era famoso ainda, nem fazia É. palestras aí pelo Brasil Não, todo. não era famoso. "Você me chamou? Não, vamos lá entrevistar", "Vamos". E eu conheci e reencontrei com o Rossandro dentro da biblioteca de obras raras da FEB, porque a gente se percebeu como irmãos de alma mesmo, né. Foi. Eu chamo ele de mano, ele me chama de É, mano, é um negócio assim e muito antes dele ser famoso, aquilo ali era muito. 2012, 2013, mais ou menos. É. E aí ele foi estourar mesmo em 2017, né. Foi, Ele foi. já palestrava no espiritismo, mas assim, Palestrava. eu fui, né, reapresentada para ele e nós nos reencontramos dentro daquele lugar, né, tão Foi. especial. Foi lindo, foi muito legal. Foi muito legal, foi muito legal. E aí vários casos, né, várias pessoas, porque assim, quando a gente fez o portal, uma das coisas que eu sinto que todo mundo que participa foi muito legal, porque não era o espiritismo, pela compreensão intelectual apenas, né, ele era muito mais profundo. Para mim era o aspecto que eu acho mais bonito do espiritismo, que é a consolação. Então a pessoa passando por uma mega dificuldade, então a gente conheceu histórias, né, de pessoas que enfrentaram coisas Hum. dificílimas e seguiram em frente, e isso foi, assim, um negócio que Nossa, foi incrível, assim, pelo menos pra mim, eu aprendi muito, né, com é. todas as pessoas que a gente entrevistou. Aí a gente, se pra você ter noção, acho que a gente tem mais de 200 vídeos postados no portal, assim. Rafa, a gente foi ousado também com alguns temas, né, que era meio tabu tratar como aborto. Foi.
Lembra que a Foi. gente fez um Ou uma mega. afetividade com o É, Andrei, lembra que a gente foi lá em Goiânia, a sim. gente gravou com ele? Gravamos com o Divaldo. Foi, foi mesmo. Muitas aventuras. E a gente vê, por exemplo, esse vídeo do aborto, que é sobre como que eu posso, né, me conciliar e seguir tranquila com tudo como foi, né, assumindo, sim, eu fiz, sim, eu cometi. Então, como que eu vivo a minha vida de uma forma conciliada a começar dessa realidade, né? Dando lugar para tudo como foi, assumindo o que foi feito e dando um bom encaminhamento. A gente gravou com o Luciano Máximo. Foi queridíssimo. Queridíssimo. E a gente vê que é um vídeo que é muitíssimo assistido, silenciosamente assistido. É, Talvez por muitas claro. pessoas que passaram por essa situação e sofreram com isso e podem encontrar aquele alento. Esse é um outro vídeo que você pode taguear aqui também, É, a gente vai que botar aqui na uau! descrição todos que a gente está descrevendo. Inclusive, a gente gravou um vídeo, eu, o Rodrigo e minha mãe, a gente conversando, contando a história do portal desde o início. Hum, E aí a gente falou assim: qual que é o seu vídeo favorito do portal? hum. E aí, eu falei do José, que é uma pessoa que você indicou, que ele era da comunhão, que ele falou do nosso lar, que ele se encontrou quando era adolescente, viu o nosso lar e tal. E o seu? É. Qual que é o seu vídeo favorito? Você tem um vídeo Ah, favorito do Portal Reação? Ou, sei lá, top 3 que te marcaram? Assim, como que foi? ah, Quase quebrei tudo. eu tenho sim, tá, top 3. Mas vamos lá, o primeiro é esse da Maíse. Esse da É, Maíse que ela deu aquele recado espiritual, porque é muito profundo o é, que a gente viveu ali. O caso relatado também daquela família que tinha é, perdido uma criança, né. foi. Então, a doçura e a firmeza com que ela tratou e não tem como, esse é muito íntimo e particular e É, poderoso para mim, assim. O outro eu acho que foi a Missão Espiritual do Brasil. foi uma aventura. E eu gostei muito também, ai meu Deus, eu lembro daquele do Andrei, maravilhoso, mas o Repacificar, lembra que a gente gravou com o Arun Gandhi, Sim, que é o neto do do Mahatma Gandhi. Gandhi. Isso. E a gente fez um trabalho muito lindo, né. Foi esse tem, se eu não me engano, 70.000 visualizações. Foi um documentário de média-metragem, né, ele tem tipo 18 minutos. Tem o Uhum. Rossandro, tem o Haroldo, tem o Divaldo, tem o Arun Gandhi e tem eu esqueci, tinha um outro educador também que, falava das canções, de criança, que são aquelas canções que ele falava como a gente tem, o hábito da violência, que era sempre o cravo brigou com a rosa, você Ah, lembra é disso, que ele falou essas mesmo, coisas? lembro. É, Ah, eu tô lembrando do rosto dele, mas não me lembro do nome. é, É. acho que é Almir o nome dele. Mas Hã. foi muito legal, assim, a gente conseguiu encontrar, assim, muitas histórias emocionantes, né. Sabia que quando eu era menor, assim, eu ficava caminhando, assim, na rua, e eu ficava olhando para as casas e pensando assim: "Dentro de cada casa dessa tem uma história". Eu Uau. pensava isso, quando era, tipo assim, tinha uns 14, 15 anos, sabe. Cineasta já. É, Aham. e isso aconteceu no portal com a gente, né. Aconteceu. A gente ia pedindo os casos, lembra como é que a gente produzia? Beleza, chegavam os casos, chegavam as necessidades, as dores, a necessidade de consolação. É Aí verdade. depois a gente sempre fazia preces antes de iniciar, ao final, como a gente fez aqui agora, né, antes de começar o podcast também. E aí a gente se abria para esperar surgir o especialista a comentar. E normalmente sempre era um especialista que tinha também Uma algo vivência. de si naquela explicação, né, naquela apresentação da doutrina espírita como uma consolação para aquele caso. Foi. E você lembra aquele, eu lembrei aqui agora, aquela história da família do Evangelho no Lar? Que Lembro. você que a É, gente queria falar como o Evangelho no Lar é massa, que ajuda a gente, que a é, família se fortalece, né. E sim. aí vocês tinham um trabalho de implementação do Evangelho no Lar, não é? Eu Com a é. Andréia, não era? Tinha a Andréia também, que ela Sim, era participava? A Rafaela da Comunhão, A Sani, a Sani e o Jesus, enfim, uma galera. A Thaís, que era minha parceira de implantação. A gente fazia parte do grupo Anália Franco, que até hoje existe na Comunhão Espírita de sim. Brasília. Então, quando chega alguém que precisa ter o evangelho no lar, né, para ser implantado, aí as duplas saem uma vez por semana para casa de alguma família, entrar lá, encontrar aquelas histórias e Aham. ensinar a fazer o culto do evangelho no lar, né. E aí a gente foi e fez aquela gravação com aquela família,
de um menino, Lembro, lembra? fofíssimo. É, Contou a queridíssimo. história de Pedro lá pra gente, É, muito fofo. E é. foi muito legal, assim, porque a gente foi conhecendo histórias, né, que e era muito interessante. A Maísa até falou uma vez, a gente gravou uma vez pra ela, né, e a gente gravou com ela, ela deu um recado pra gente, assim, fizemos uma prece, aí ela falou ao final que tinha uma criança que apareceu com um cestinho com vários papeizinhos. Ela perguntou: "O que que é isso?" Aí ela, "Diga para eles que são os próximos casos do Portal Reação que nós estamos trazendo", assim. Então tinha Oh, toda uma equipe espiritual que trazia as pessoas para falar com a gente, né, e contar uma história sim. pra contar suas histórias, abrir suas casas. A gente entrava dentro da casa da pessoa É, e contava, às vezes, da coisa mais delicada da vida dela. é. E é interessante você falar disso, dessa produção espiritual, porque a gente sempre sentiu que a gente era ali, né, 4, 5, no máximo 10 pessoas, sei lá, e que a produção era muito maior, né, essa equipe espiritual. Você vê uma criancinha, os adolescentes, Sim, porque parece que Maísa também falou disso, né. falou. Ela falou que tem uma equipe de jovens, né, que ajuda a gente. Mas o que eu queria te perguntar, Dani, é que Hum. recentemente eu vi que, assim, não que você nunca, assim, anteriormente não fosse conectada com Jesus, que eu sei que você sempre curtiu. Mas recentemente, depois de The Chosen, né, que é uma série, Uhum. que conta a história de Jesus, é tipo um seriado, Sim, né, que vários momentos da história de Jesus, que é lindíssimo, inclusive muito bem feito, produção muito. topíssima, mas você parece que seu coraçãozinho, assim, Engajou. teve um chamadão, não foi? Como é que foi como é que tá essa questão do evangelho de Jesus pra você agora? Bom, eu desde 2010 continuo fazendo evangelho no lar, né, toda semana com a minha família, e é algo para mim fundamental, porque qual que é o meu pensamento? Na verdade, o que nos é ensinado, né, também no espiritismo, que quando a gente faz o evangelho no lar, é como se a gente abrisse uma ponte para a assistência espiritual chegar. Então ela tá lá toda semana nos ajudando, nos auxiliando. E recentemente eu quando eu comecei a conhecer o The Chosen, eu assisti a primeira temporada, depois eu assisti a segunda temporada, mais ou menos isso em 2019, 2020. E aí a coisa, né, foi encaixando, eu falei: "Gente, que negócio bem feito", né. E aí, agora em 2023, eu revisitei aquela situação que eu vivi lá em 2010, que foi a quase morte, que foi quando eu tive isso, porque eu estava desde então com um processo de endometriose grave, Uhum. e eu precisaria passar por uma cirurgia agora, anos e anos depois, né, para poder fazer essa cirurgia de endometriose, remoção do útero e as partes que fossem necessárias. Então, quando eles lançaram a terceira temporada, em dezembro, e a terceira temporada traz a história da mulher hemorroísa, Uhum. traz a história da Eden, né, que é a esposa do Simão Pedro, que Uhum. também perde um bebê numa circunstância muito parecida com a que eu vivi. E e aquela coisa toda que aconteceu, enquanto eu assistia, eu estava me preparando para a cirurgia e foi muito interessante, porque o cirurgião que me operou lá foi o mesmo que me operou agora. Meu Deus. Foi. E foi uma coincidência, né, assim, Não, ou você não. planejou fazer cirurgia com ele? Eu passei anos sem ter contato com ele, aí quando eu percebi que a endometriose estava começando, eu falei: "Eu vou voltar nele, Ah, porque entendi. eu sei que ele é um especialista nisso, eu confio nesse cara, esse cara já salvou minha vida, Sim. né, e dos meus 2 filhos, e enfim, retirou, né, o outro filho. Então assim, eu vou lá, eu vou nele". E aí ele começou a cuidar de mim, a gente fez de tudo, né, pra não precisar fazer cirurgia, mas não teve jeito, teve que fazer. Mas o que que foi interessante, a gente estava marcado para fazer a cirurgia ali em janeiro. E a coisa foi enrolando, enrolando, não tinha centro cirúrgico, não tinha isso, não tinha aquilo. E calhou da cirurgia cair exatamente no mesmo dia Meu que Deus. aconteceu aqui no 2010. E aí eu entrei no olho do furacão do trauma, que hoje em dia, como Sim, terapeuta, eu estou aprendendo a olhar para isso, a lidar com isso e também para poder auxiliar as pessoas que eu atendo, né. Então sim. eu vivi na carne a revisitar o olho desse trauma, né. E aí eu falei: "Eu vou passar com isso, mas é com Jesus, né, vou só". E quando eu fui assistindo os episódios tratando exatamente disso na terceira temporada, Rafa, foi assim, foi muito intenso, foi muito intenso. Eu chorava, Máximo assistindo comigo chorava, né, os gêmeos assistiram comigo também, ficaram tocados. Então, foi uma cura para todos nós. Sim. E eu fui percebendo que na produção do The Chosen, havia na verdade, uma coerência de se ater ao essencial. Sim. Eu não vejo eles se pegando muito
nos dogmas, sejam católicos, sejam evangélicos, sejam, muito menos espíritas, porque não tem o É, espiritismo lá no contexto deles. A gente sim, sabe que é uma série que está sendo gravada nos Estados Unidos, né? Mas eu falei, nossa, eles estão focando no essencial de Jesus. Porque se a gente sim. for olhar o que é comum a todas as religiões que acreditam em Jesus Cristo, Um aspecto moral, né. é esse essencial. E o resto é só briguinha, a coisa que o Rossandro fala, né, eu sempre imito ele falando com o sotaquezinho dele: "Mano, isso tudo é sentimento de clubinho". Então, assim, são as coisas que são importantes para cada uma das religiões, os dogmas, mas você vai ver, é o secundário, Sim, sabe. Então, assim, eu não vou entrar aí. Eu acho que a gente tem mais o que fazer enquanto a gente está encarnado, e tudo bem, né, cada um vai encontrar o seu idioma, a sua forma de falar com Deus por meio da sua própria religião. E assim como o português não é melhor nem pior do que o inglês, uma religião não é melhor nem pior do que a outra. São linguagens diferentes de falar com Deus, né. Então, eu falei: "Eles estão focando em algo e estão trazendo para o planeta algo que é o que realmente importa, que são os ensinamentos que vão fazer efeito na minha relação comigo mesma, na minha relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família de origem". E aí, Rafa, quando eu vi aquela terceira temporada tão curativa pra mim, e eu passei pela cirurgia muito bem, deu tudo certo, eu me recuperei. foi bem mais leve do que a Foi última. muito, totalmente planejada, sem dor, leve, tranquilo. Fui me acolhendo, porque eu passei muito medo, muito terror, mas garrei, né, a gente fala, garrei, não é nem agarrei, é garrei, né, no evangelho, na minha família e tudo, e realmente foi muito suave. Eu vi que eu estava ali no colo de Deus, atravessando tanto lá quanto agora, né, no colo de Deus essa vivência. E assim, no dia seguinte nos dias seguintes, eu vi a ideia: "Daniela, faz um estudo aprofundado espiritual de cada um dos episódios". E eu: "Gente, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer". Aí eu solto. Normalmente quando vem uma ideia assim, Rafa, eu solto ela. Eu deixo ela solta um pouquinho, para ver se ela tem energia mesmo ou se passa. Aham. Ah, Rafa, no dia seguinte eu olhava, a ideia estava lá: "Oi, tô Opa! aqui", e estava quicando mais e mais. Na terceira ela já estava: "Uai, vamos, vamos, vamos", eu falei: "Então vamos". Aí depois, sei lá, de umas 5 confirmações, eu falei: "Agora eu vou fazer". E aí eu tô gravando um episódio de estudo aprofundado de cada episódio mesmo, né. Na verdade um episódio sobre cada episódio da série deles. Eu tô fazendo uma série que tá aqui no meu canal, Uhum, Daniela Migliari, quem quiser uhum. também conhecer e seguir aqui. A gente vai botar aí na descrição pra É, vou botar o canal, mas vou botar o link da primeira aula já, do sim. primeiro encontro, da primeira reflexão. É tipo um cine debate, né, que Exato. uma reflexão é maravilhoso, né. E tem pastores assistindo, tem católicos, ateus, espíritas assistindo, tem pessoas. E assim, eu foco no que Jesus trouxe de tecnologia relacional para esse planeta. Ele trouxe muitos saberes, muitas chaves para a gente aprender a lidar com a gente mesmo e com o próximo mais próximo, que sempre foi a minha praia, esse mundo da família, esse mundo das relações, tanto, né, em outras áreas que eu atuo terapeuticamente também. Eu falei: "Nossa, perfeito", porque o que interessa é quando a gente consegue pegar o evangelho e utiliza ele pra gente e para as nossas relações, ao invés de ficar usando isso como, Sim. né, eu não tenho nada contra, mas quem fica usando isso como uma faca, uma forma de conflito, não vai ajudar muito na própria vida ou da própria família. Então eu falei: "É isso aí, eu vou comentar". Massa. Hoje eu vi E até uma frase vindo pra cá no Instagram, um amigo meu compartilhou, que é assim, hum, eh, "O que importa é como você trata as pessoas". E não os versículos que você posta de coisas que você não faz, né. Então, uau, é sobre isso, né. E aí exato. eu achei legal que você falou, assim, sobre basicamente, assim, Jesus tinha uma inteligência emocional gigantesca, né. Sim, Qual que foi a principal ferramenta, assim, de inteligência emocional pra você que Jesus trouxe, que você fala: "Uau, isso aí mudou minha vida"? mudou minha vida, cara, mudou minha vida o "como a ti mesmo". Ao próximo, como a ti mesmo. E eu sempre falo que na frase, esse "como a ti mesmo" ele vem depois, a gente quase não repara nele. A gente só fica pensando: "Pô, né, já que eu quero algo bom pra mim, eu quero algo bom para o outro". Só que é muito mais profundo. Se você é uma pessoa, Rafa, que se trata de forma grosseira, rude, agressiva, autocrítico, violento de si mesmo,
muito possivelmente isso também vai se externalizar nas suas relações do casamento, com os filhos, com a família de origem. Na hora que realmente o bicho pega, é isso que vai se mostrar, essa mesma grosseria, essa mesma rudeza no Sim. trato, né. Então eu percebi que para que eu pudesse ter relações melhores lá fora, eu precisava me amar também. Então, Jesus, acredito que ele parte do princípio que esse "coma a ti mesmo" está caprichado, Uhum. está bem cuidado, entende? E a grande verdade é que, nesse tempo evolutivo do nosso planeta, a gente não aprendeu muito sobre auto-amor. Não. Até então, o auto-amor sempre foi muito confundido com egoísmo. É. E é totalmente diferente, porque quanto mais você se ama, mais você tem capacidade de amar e de auxiliar os demais. Sim. De um lugar são, auxiliar de um lugar são, e não daquele lugar do salvador, que faz dentro de uma barganha para ter de volta, para ser bem visto, para ser reconhecido, para ser amado, e que faz parte da nossa caminhada evolutiva. Todos nós passamos por isso, mas é muito, como diz o Rossandro, é muito requintado esse amor que É. Jesus ensina, né. É. E lógico, ele é simples, ao mesmo tempo, quando eu digo requintado, ele se abre em muitas oitavas, em muitos níveis, em muitas, sabe, em muitas dimensões. Você vai vendo e você vai percebendo mais e mais, né. Aliás, eu acho, Rafa, as parábolas, elas são portais, né. Total. Você olha uma É parábola hoje, verdade. você entende isso. Daqui a 10 anos você lê e fala: "Ah, É isso. tem outra coisa aqui também, e tem outra", parece um portal mesmo, né, que vai se É. abrindo. Que você falou assim, eu acho que é um amor, de entrega. Eu acho que quanto mais você confia, assim, e você vai, tipo: "Ok, eu quero me encontrar", porque pra o "como a ti mesmo", você precisa soltar. Eu acho que esse Uhum. movimento do soltar, Como assim? eu sinto que a gente sofre muito, porque a gente é muito apegado às coisas do jeito que a gente quer. A gente Hum. quer ser como a gente quer ser, a gente quer que o outro seja como a gente quer ser. E às vezes, querer Ah. ser algo não necessariamente vai ser, Uhum. porque às vezes a gente precisa, porque eu sinto que eu estava falando isso com a Maíse, é um medo de olhar, de soltar, né, de olhar a sombra, né. Eu falei pra Maíse: "Por que que as pessoas têm tanto medo, né, de se olhar, Hum. né, de soltar, porque quando você se olha, você precisa soltar as expectativas, as autocobranças, tudo. Você precisa só olhar. Uhum. E isso é muito profundo, né. E eu sinto que quanto mais a gente se conecta com a espiritualidade, quanto mais a gente se conecta com Jesus, Sim. mais a gente aprende a soltar. A tipo, não que você não vá fazer nada depois, mas o primeiro movimento de observação. Uhum. Soltar as expectativas, soltar as só olhar assim: "Caramba, hoje eu me vi assim, É o que tem pra é o hoje. que tem pra hoje, E tudo bem. e tudo bem. Hoje eu vi assim", né, e solta, né. Isso é muito profundo, né, isso é muito profundo. E eu vejo isso, assim, quando você assiste, né, eh, e o que eu gostei muito da série, é uma construção de um Jesus muito fofo. Humano, Humano, comum, sorridente, amigo, mas quando era necessário tranquilo. falar sério, falava. Um homem, sim, maravilhoso nesse sentido, né, aquela conversa com a mulher do poço, Uhum. A aquele samaritana. samaritana que ele conversa com ela, assim, O nome dela é Fotina. que é pra quem tá no centro, um atendimento fraterno blaster, né, de Jesus, né, assim, Sim, muito muito sim, lindo, né, isso, assim. Então, sim. essa inteligência emocional que eu sinto que é importante, assim, pelo menos pra mim no momento, Aham. sabe, quando eu vejo as guerras, não só as guerras, né, que a gente comentou no último podcast, Israel e tal, Uhum. mas as guerras internas, Hum. né, por não, "Tá tudo bem, eu vou só me olhar". É terapêutico, Dani, eu vou só me olhar hoje. Sim. Por que que isso é terapêutico? Porque é isso, quando a gente encontra essa profunda compreensão e essa aceitação do nosso tempo espiritual. Porque a gente sempre vai ter o copo meio cheio, meio vazio, Rafa, sempre, né. Até o nosso último dia de vida, a gente vai estar evoluindo.
as pessoas às vezes têm uma visão fantasiosa de que, eu vou chegar num platô pronto, final, acabado e tá tudo perfeito, e aqui encerrou minha caminhada. Isso não existe. Inclusive o Bert Hellinger se referia a isso como um desejo inconsciente de morte, porque somente, né, o que morreu tá pronto, acabado. Eu lembro que quando eu tinha ainda esses anseios, eu conversando com um psicanalista, meu colega de formação, ele disse assim pra mim, né: "Dani, você tá querendo paz? É paz o quê? De cemitério?" Me deu essa troletada, assim, sabe. Tônio Luna, amigão, eu tô indo pra Curitiba agora, vou reencontrar com ele também. E eu fiquei muito chocada com essa pergunta, mas você vai entendendo isso em muitos níveis, que é você perceber, cara, o que tem pra hoje é humildade. O caminho é sempre da humildade, da gente poder colocar os pés no chão do que tem pra hoje, a nossa realidade no dia de hoje. Nós somos eternos aprendizes. E sempre que você sentir: "Putz, respondi essa pergunta da vida", o que que a vida faz? Ela lança novas outras, e lança novas outras, e assim vai. E até o último dia de vida, a gente vai ter ânsia por vida, que é esse copo meio vazio, aquilo que falta, aquilo que tem um vácuo que nos convida a preencher. A gente tá sorvendo, a gente tá bebendo a vida, ela vem e coloca mais, e a gente vai e vai nessa história. Só que a gente ficou muito acostumado a olhar para esse copo meio vazio, viciado, né. E quando eu começo a olhar para mim e eu falo: "Não, espera, já tem muita aquisição aqui também. Eu tenho os meus aindas, os meus processos", eu amo essa palavra ainda, né, aprendi muito Uhum. com a minha mãe também, que o ainda ele nos confere movimento. É algo que está em processo. Quando você entra numa página da internet que ela está em construção, é o Uhum. meu ainda. Eu estou lidando com isso aqui, é o que tem para hoje. Mas eu já tenho um monte de já é. Já Sim. está aqui, eu tenho algumas aquisições do meu espírito, da minha caminhada, da minha experiência nessa vida. Então, essa hora que eu paro para me olhar com essa visão conectada à realidade, porque a gente fica tentando simular uma realidade onde ou eu já sou perfeito, estou numa super valia completa, pronta, acabada, Ou eu não ou sou eu tô nada. não sou nada, estou nessa menos-valia absurda. É verdade. E na verdade não é nenhum nem outro. Eu não sou melhor do que ninguém, Rafa. Eu também não sou pior, entende? Então eu consegui olhar com dignidade para mim, para minha trajetória, para tudo que eu fiz até então, e olhar para todas as minhas versões anteriores com respeito, com esse olhar cheio, com dignidade, mesmo os momentos que realmente foram frustrantes, constrangedores e que me trouxeram vergonha, que eu me arrependi, né? Eu olhar para isso com esse olhar cheio, né, eu posso ter essa compaixão por essas versões anteriores, porque elas não sabiam o que eu sei hoje. E eu só sei o que eu sei hoje graças a elas. Sim. Tá vendo isso aqui? Posso pegar isso aqui? Pode, Eu pode. sempre eu sempre faço essa analogia, não sei se dá para ver aqui Dá, na câmera. dá sim, tá dando pra ver legal. Isso aqui bonitinho que vocês têm, eu sempre falo disso nas minhas palestras, não estava programado. Vou pegar para mim, viu gente? Tô brin Então, quando a gente corta uma árvore que ela tem esses círculos aqui, né, Aham. esses círculos. Aí imagina que seja uma fase da minha vida, essa aqui é aquela fase que eu me envergonhei. Essa aqui é aquela fase que eu: "Ai, que coisa, né, não devia ter feito isso". E aí se eu pudesse tirar esses círculos daqui de dentro, essa Destruiria. ia ser um tronco, frágil. Ele ia ficar oco, e ele ia ficar, né. Na verdade não, exatamente. Foi assim. Eu fiz isso, eu assumo. Isso é diferente de dizer: "Ah, fiz mesmo". Não É. é isso. É, foi assim, eu fiz isso, eu assumo. E eu cresço com isso. Então, ao invés disso virar uma culpa, isso vira um assumir que vira experiência, vira recurso, vira força, entende? Uhum. E eu sigo adiante com aquela experiência. Sim, isso é maravilhoso. O Décio É. Iandoli, você conhece o Décio Iandoli, palestrante Sim, médico maravilhoso. sim. Ele disse que uma vez, ele conversando com uma pessoa, a pessoa falou: "Ah, porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida". Aí ele: "Que pena, porque se arrepender é importante para você olhar para isso, né, e Sim. reconhecer, né, numa autorresponsabilização.
né? Sim. Tipo, poxa, eu fiz isso, não quero fazer de novo, É. né? Quero crescer, quero modificar, né? Aquilo que Uhum. eu fiz. E isso é ótimo, porque a gente vai crescendo, né? A gente já É. mudou tanto. E isso é maravilhoso. Mas eu volto àquele. Mas às vezes a gente tem medo, né? Do que vai Por isso, encontrar, né? porque a gente fica atribuindo que a gente vai ter menos valor por ser um aprendiz, Uhum, por ter feito o que fez. Caramba, eu estava aprendendo, eu estava vivendo a minha vida. Eu tenho uhum, direito aos meus erros. Eu tenho direito a consertar os meus erros, me arrepender deles e consertar. Eu tenho direito a fazer bom uso disso. Eu estou aqui, não vai dar para ser perfeito, gente. E aí eu vou encontrando esse alívio de ser um ser humano simples, comum, imperfeito, a caminho. A caminho. E eu quero aproveitar a caminhada. Hoje eu estou nessa caminhada aqui com você, conversando aqui. Pode ser que daqui a alguns anos eu reveja esse podcast e fale, nossa, nessa época eu ainda pensava dessa forma. sim, Sabe quando você revê umas fotos suas de total. adolescência, que você fica assim, meu Uhum, tu Deus, fala, que meu cabelo é Deus. esse? Ainda Que bem que cara eu é vou. essa? Na maioria das vezes, nossa, como você melhorou, né? Lembra? Como você melhorou? A gente botava adesivo, lembra que botava adesivo Ah. nas fotos com frases, não sei o quê? Gente, não, eu Nossa. usava cabelinho chitãozinho chororó, enfim. Mas você conseguir olhar para essas fotos e olhar com ternura. Uhum, Ah, aquela fase que eu fui meio balofinha, aquela fase que eu fui, né, que eu não usava aparelho ainda, que eu tinha muita espinha. Bobagem, tô falando só bobagem aqui. sim. Mas a gente poder olhar para os nossos erros, né? Como diz a minha mãe, né, que errar é humano e acertar é divino, né? Eu falo acertar é humano também. É, É humano também. sim. E assim, agora a gente só tá acertando porque a gente teve coragem de errar lá atrás. E aí quando você fala: "Dani, mas por que que as pessoas resistem tanto?" Por isso, porque não estão achando essa condição de aprendiz, dessa naturalidade de ser humano. E isso que você falou é tão legal, porque, por exemplo, eu tô aqui agora com você e eu me permito ser. E aí, quando eu me permito ser, é de verdade. Uhum. É muito interessante também, e eu acredito que a religião não bem compreendida pode também trazer algumas máscaras, né. De Culpa. você não tá nem se relacionando É, com a sua parte, você ainda tá na a gente ainda tá na máscara, né. Eu sei que todos nós temos máscara, temos momentos e tudo mais, sim. mas quando a gente se permite errar, analisar este erro, né, e trabalhar, Hum. você já tá lá na verdade, né, já tá no Já, no eu, na essência. na essência. Isso é muito importante também, né. Eu acho que tem também, Rafa, essa coisa do estágio evolutivo mesmo, porque até então a humanidade vinha educando, ensinando as pessoas por meio desse incutir a culpa. Eu mesma, né, também aprendi e eduquei um tanto assim, até que a gente vai aprendendo, vai Uhum, despertando, né, e vai, melhorando as nossas formas, né, de comunicar. Mas existe aí uma visão da culpa que eu acho que é um pouco dessa coisa que você falou, do arrependimento. É importante você se arrepender, claro. mas veja lá, tem pessoas que se conectam tanto com essa culpa Uhum. que começam a se esconder por trás dela. É como se a culpa virasse esse álibi para eu não fazer nada de novo. Entendeu? Então vira aquele parceirão de bar ali, eu não presto mesmo, eu não faço nada certo mesmo. Entende? É uma inação que tem ali, né? É aquela lamentação que não vai levar a lugar nenhum. E eu acho que é uma coisa do nosso tempo evolutivo mesmo, né? Então, acho que as pessoas estão aprendendo cada vez mais a ver o processo natural da vida, de aprender, sem ficar se orgulhando dos erros, mas também sem ficar se escondendo atrás deles, né? Uhum, E se colocar na perfeito. ação. Vou Isso. caminhar. Vou enfrentar. Eu estava até conversando, eu estava gravando um vídeo de psicologia, e aí estava falando sobre, Dani, a medicalização excessiva que em alguns momentos tem, principalmente com as crianças, né? Uhum. Não permitindo, às vezes, a criança sentir o que precisa ser sentido. E aí já bota uma doença. Ah, não, tá assim porque é TDAH. Ah, tá Aham. assim porque é TEA, tá assim porque não sei o quê. E eu sinto que a nossa sociedade também muito imediatista, né? O prazer ali, o celular, passando os vídeos rápidos, a gente precisa receber o prazer, porque se a gente não tiver com aquele prazer, não está funcionando. Se a gente não tiver fazendo algo muito intenso, não está funcionando, né. Uhum. Você sente um pouco isso, assim, a importância da gente se conectar com o sentimento, observar tanto que as terapias estão bombando, né. Sim. Faz sentido isso para você?
Olha, todo sentido, porque inclusive o meu primeiro livro, Abraço à Sombra, né, que você me ajudou muito a levar os vídeos desse livro para o ar. Inclusive, Rafa, eu sempre agradeço muito e sempre Tamo oro muito junto. por você, por tudo que eu recebi do Portal Reação, aproveitando esse momento para Uhum. agradecer a Deus, né, e a você que confiaram em mim, porque eu recebi muito desse portal. Muita coisa começou por ali, por aqui, né, para É. mim. E depois as gravações que eu fui vivendo, né, com você de é isso, a gente fica com medo de se expor, né, de se colocar à prova, mas na verdade são aquelas coisas, eu morria de medo de gravar, lembra? Eu lembro. Eu morria de medo de Nossa, era aparecer, mesmo. eu tinha terror. E aí eu lembro que os 2 primeiros vídeos eu não aparecia com o meu rosto, Foi. o Roçando brincou, falou assim: "Ih, mas é o Lombardi espiritual". Eu falei: "Ai, meu Deus". E aí o terceiro que eu consegui gravar, que se chamava O Prazer de Mudar, eu tô assim, dura, rígida. Travadona. E no começo era muito difícil, eu achava um horror ouvir minha voz, achava um horror rever minha imagem, achava tudo péssimo. Quando a gente chegou no vídeo 25, eu já estava: "Pois é o que tem pra hoje, essa Eu sou sou assim. eu sou essa, eu sou assim", né. Então, ali, né, quando surgiu o Abraço à Sombra, e depois eu tive a chance de publicar também um curso online que eu mesma gravei, muito com as noções que eu aprendi com você, porque a gente fez também o programa da FEB. Foi, aquele foi, nossa, É, foi muito legal. Foi pra rádio, foi tanto pra FEB, né, que a gente passou na FEB, e na Rádio Fraternidade, que a gente transformou em tudo em áudio e passa lá até hoje. pronto. 18 programas, cada um deles com episódios diferentes do Portal Foi. Reação, Isso. né. Então assim, eu fui soltando o freio de mão, me colocando à prova e falou: "Vamos aprender, vamos, né". E ali dali veio esse curso, e nesse curso, durante esse momento, eu estava também fazendo a formação em constelações familiares com Bert Hellinger e a Sophie Hellinger, que é um curso bastante sério, né, muito interessante mesmo. Uhum. E ali eu fui entendendo que essas partes do meu ser eu precisava incluir também, o que eu chamava de sombra, na Uhum. verdade eram feridas emocionais, Uhum. psíquicas minhas, ou da minha infância, ou do meu sistema familiar, ou para aqueles que acreditam, Uhum. talvez de outras camadas existenciais, Uhum. de outras vidas, enfim. Quem sou eu para saber da onde veio? Não tem como. O que interessa é que essa ferida está ali, eu preciso cuidar. E aí eu fui percebendo que tinham 5 estágios do abraço à sombra que eu, inclusive nesse meu curso, passei a ensinar isso, inclusive essa semana eu postei um vídeo chamado 5 passos do abraço à sombra, quem quiser Legal. assistir tá lá, é uma meditação para ajudar a olhar para uma ferida No interior. YouTube e no Insta? É, não, esse eu deixei só no YouTube, Só no porque ele tem YouTube. 18 Ah, minutos, tá. mas eu divulguei ele no Insta, Tá, né, meu legal. Insta daniela.migliari. E também aqui no YouTube, Daniela Migliari. Esses 5 passos, Rafa, os 2 primeiros são sobre sentir, que é essa pergunta que você falou. Então, Uhum. quando eu tenho uma ferida emocional, alguma coisa difícil, eu preciso, em primeiro lugar, acolher. Eu não posso fingir que aquela ferida, que aquela dor, que aquele recalque tá lá. Eu preciso me acolher, mas não basta acolher. Uhum. Mais do que acolher, eu preciso validar. E esse é um ponto que muita gente pula, muito espírita pula, que você validar, né, por exemplo, eu senti muita raiva, muita inveja, muito não, Uhum. e você poder dizer para si mesmo: "É normal você estar sentindo essa raiva. É muito natural você estar com inveja. Faz parte. Tudo bem se sentir Hum. assim". Esse é o segundo passo. Então, sentir isso é quase como você assinar uma confissão Nossa, e aham. você ir lá para a Santa Inquisição, enfim, e ser Aham. queimado na fogueira. Da sua mente, né. Exato. Mas antigamente, imagina quão difícil foi a gente poder assumir para a gente mesmo durante muitas e muitas vidas até então. Porque dá muita vergonha, né, de você admitir: "Poxa, hoje eu fiquei com vontade de gritar na cara da pessoa", Ah, né. E aí você: "Nossa, mas eu vou para o centro, e lá não sei o quê e não sei o quê, eu não aham, posso pensar assim", aí já não estou aham, validando. é. Mas olha, não é você concordar e assinar embaixo do erro. Veja, tem uma diferença, Uhum. porque é o seguinte, é algo muito íntimo que você vai olhar para aquele aspecto seu, que lógico, na lida com o outro, na lida dos relacionamentos, é preciso mesmo Claro. ter limites, definições e você saber que o que você vai fazer tem uma causa e efeito, Sim. né? Ok. Mas aquele aspecto seu que ainda tem algo que você está sempre caindo, sempre caindo, sempre caindo. Então ali tem uma ferida emocional. Então você primeiro precisa acolher, não vai adiantar você fingir que aquela sombra não está ali, entendeu?
Vou dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo do meu exemplo que está no livro, que é a Uhum, questão eu passei por uma fase muito controladora, a tal da control freak. uhum, Por quê? Na minha infância eu passei por muitos processos e longos processos de insegurança uhum. e instabilidade na minha família e tudo. Então, eu aprendi a controlar e foi a defesa que eu criei. Então, por trás do controle que estava atrapalhando meu casamento, minha relação com os meus filhos, minha relação no trabalho, lá atrás, muitos anos atrás, eu falei: "Gente, eu não quero mais ser controladora. Eu não quero". Até que eu pude olhar e falar assim: "Espera, isso se tornou uma grande força na minha vida". Eu me tornei eu faço gerenciamento de crise, eu sei lidar com essas coisas todas graças a esse controle. O que está acontecendo é que ele está no volume 10. Se você tivesse um volume, está lá no o tempo inteiro. Uhum. Calma, então eu olho para isso: "Espera aí, isso é uma força minha, eu vou baixar esse volume e eu vou regular nas férias, eu vou regular no final de semana. Ah, putz, eu estou precisando fazer uma dieta por causa da saúde ou uma contenção financeira, eu aumento um pouquinho". Então é um recurso. Legal. Só que quando ele está ligado a uma ferida, ele fica atuando de uma forma inconsciente, Ah, ele fica desregulado. desgovernada. É como se eu tivesse uma espada que eu tô ali Uhum. tentando fazer aquela defesa que eu precisei desenvolver lá atrás, mas ela tá até hoje cortando a cabeça de todo mundo, né. Porque ele não entendeu que o conflito É su praticamente não existe mais. é um looping emocional dentro do trauma que a gente fala, né. Uhum, Então, o que que eu faço essas horas? Eu aprendo a embainhar essa espada. Eu não me desfaço dela, porque eu uhum. desenvolvi ela, ela se tornou um recurso. Ela se tornou uma força, mas eu aprendo a usá-la com sabedoria. E eu só consigo fazer isso quando eu posso olhar para minha menina que ficou controladora e dizer para ela: "Eu sinto muito, vem cá, deixa eu te dar um colinho. Uhum. Foi punk mesmo que você viveu". É natural a validar, né. Natural que você tenha ficado assim. Foi a melhor coisa que você pôde fazer. O que você está sentindo é muito comum. E aí vem os 3 passos seguintes, que o terceiro é empatizar. "Mas olha, isso aqui está causando isso e isso nesse momento. Uhum. Naquela época você precisou disso por causa disso, disso, disso. Mas agora a situação é outra". Então eu empatizo com as pessoas do meu convívio. O quarto passo é eu me convido para novas atitudes. Na hora que eu sinto a pressão, o medo e eu tenho a tentação de voltar para a velha defesa, eu vou ter novos recursos. Às vezes é respirar, fazer uma oração, esperar um pouquinho, deixar baixar, né? Baixar o volume um pouquinho, entendeu? Escolher novos recursos. E por fim, o quinto passo do abraço à sombra é comemorar o encontro com a minha criança ferida. E ver que ela tá bem, ver que ela tá sanada, porque essa mesma criança ferida, quando ela tá curada, cuidada e amada, ela quer brincar, ela quer criar novos projetos no Uhum. Portal Reação, Uhum. ela quer fazer um The Chosen, que eu criei o É, programa Caminho sobre sim. as Águas, é o nome do meu programa é esse. Legal. Caminho sobre as Águas. Então, assim, a gente vai para novas aventuras. A vida vai Exatamente. lançar novas perguntas e a gente vai seguir. E aí isso Essa é a importância do sentir, sim, não, achei maravilhoso. respondendo Achei você. respondeu super, muito mais do que eu imaginava que você fosse responder, inclusive. Um conteúdo exclusivo do curso de Dani aqui, ao vivo. Foi, foi. Mas isso a gente pode dizer que é uma caminhada para o reino de Deus, né, Sim, porque Jesus falou que é uma construção interna, né. sim. Então, se a gente puder já que a gente estava no Jesus, né, fazendo esse link desse encontro, né, Uhum. do conhecer a si mesmo, né. Se eu virar para você agora e falar: "Rafa, sente agora, feche seus olhos e sente um pouquinho agora", e quem estiver assistindo também, nesse ame ao próximo como a ti mesmo. E solta. E sonda esse como a ti mesmo. Como vai? Tem muito acolhimento para fazer, talvez muita validação. Os outros passos seguintes vão chegar, mas não dá para pular esses 2 primeiros, do sentir. A gente precisa caprichar no como a ti mesmo para aprender a se relacionar melhor. E isso é auto-amor. É verdade. Bonito, né.
a gente estava no estudo mediúnico ontem, e aí tem uma parte lá que é dos médiuns estáticos, que o Kardec coloca. Hum, Não E aí lembro esses dessa. médiuns estáticos que ele quis dizer era tipo dos médiuns que ficam em êxtase, que seriam tipo quando eles é tipo um Buda que entra num processo de conexão profunda com a espiritualidade, com Deus, com o Estático de cosmos. êxtase. É, estático de êxtase que ele Ah, coloca não lá. de parado. Não, é Ah, de tá. êxtase que é o que está escrito lá no livro dos médiuns dessa forma, né. E a gente estava refletindo que talvez esse encontro, não necessariamente essa conexão profunda com Deus e espiritualidade, agora eu acredito que ela não é impossível, eu acredito que ela é super possível inclusive, e não acho que ela necessite de uma perfectibilidade, assim, instantânea. Deus e a espiritualidade deixaram as suas estratégias, assim, né, tipo, vamos nos conectar, né. E aí a gente estava até comentando, assim, né, eh, nessa mediunidade de êxtase, de estar em conexão, quando você percebe que está, assim, numa conexão divina, quanto tempo dura? Às vezes é tipo assim: "Nossa", já sentiu isso? Já. Tá na natureza, assim, você aí de repente passa, aí você: "Ai, queria sentir queria sentir mais um pouquinho", né. Mas é o nosso, aprendizado. E fica um perfume dela, fica uma Fica, notícia. fica. E aí eu sinto que cada vez mais isso vai aumentando. É o nosso Uhum, combustível, né. Isso vai aumentando, uhum, né, cada vez mais. Chegar um momento que a gente talvez esteja nessa plena conexão. uhum. E isso me anima. Isso me traz uma alegria grande, assim, de tipo: "Que legal, um dia a gente vai sentir um pouquinho mais disso, né". E a espiritualidade nos deu tantas ferramentas pra gente sentir isso. E é Sim. muito mais simples do que imagina. Às vezes você tá lá andando no meio da rua, passa por um lugar bonito e conectou. Rafa, falando disso que você está trazendo, me vem a imagem de Zaqueu, né, e a gente ouviu dizer no espiritismo que Zaqueu foi uma encarnação anterior de Bezerra de Menezes. Uhum. Tá, digamos que seja, a gente não tem, né, eu não gosto de me pegar nessas coisas para, Sim. mas ao mesmo tempo, a gente lembrar do olhar de Jesus para Zaqueu. E o olhar de Jesus já se conectou com Bezerra nele, É verdade. entende? Então, quanto eu consigo olhar para a pessoa com quem eu convivo e me conectar com esse eu superior, com essa luz Uhum. que habita em mim, em você, e eu poder me conectar, mas eu poder conversar com essa parte. O que eu posso fazer que acorda em você essa sua parte, É forte, né. sabe? E eu vejo assim, né, nesse olhar dessa confiança, quando você fala do êxtase, é como se a gente pudesse olhar para a vida com esse olhar que atravessa as muitas camadas da vida e se conecta com esse mundo feliz que às vezes nos visita, mas que já está aqui. É, Ele já está já aqui. tá aqui. Numa virtualidade outra, diferente, que se a gente olhar através, né, algo tá ali no fundo talvez. Nossa, eu fui longe agora, hein. É, não, mas foi bonito. E é uma coisa que eu estava até Ai. conversando com a minha terapeuta, que ela falou assim: "Quando você sente uma emoção bem sentida, ela te traz alívio, mesmo que seja uma emoção que às vezes você classifica que não é positiva", que a gente tem Exato. isso, né. A alegria é bom, raiva é ruim, É, né, é, tristeza é ruim, né, é. paz é bom. Mas na verdade, quando o bem sen ela falou assim: "O que gera o mal-estar é a não vivência da emoção". A resistência a assumir, né, o que tá sentindo. Exatamente. Porque já percebeu, por exemplo, eu estou triste, eu choro, Uhum, não é bom? É uhum, bom, é bom. uhum. En Vou ficar triste porque eu tô triste? então às vezes eu sinto a tristeza e passa a tristeza, e ela vai e eu, hum, posso até me conectar com esse momento também. Sim. Então, aprender a ver as belezas
em todas as situações. Esse olhar raio-x que O eu tô olhar falando. raio-x, Vamos criar vamos essa. criar o olhar raio-x. Pronto, liga aí o olhar raio-x pra mim, Rafa. Quem você vê lá no fundo? Ah, Meu eu superior. Tô vendo o seu aqui. imagina, nossa, Tô brincando. é verdade. Não, mas eu fico imaginando assim, né? Mas é isso, o Haroldo foi num grupo de jovens, e aí os jovens falaram, pô, mas aí um dia você perfectivo, assim, atingir um nível Cristo. E aí, o que tem depois? Ele perguntou pro Haroldo. Aí o Haroldo falou assim, Um aí que o jogo começa. mundo pra semear. Agora que, Como Jesus meu semeou o amigo. nosso mundo. É. Eu fico pensando, olha o efeito. Esse olhar raio-x pegou aqui em mim. Surgiu. Vamos criar essa Bora, hashtag bora. agora. Esse olhar raio-x. Imagina uma mãe que tá tendo conflito com um filho Uhum. ou com uma filha. Essa mãe realmente entrar na confiança e na energia de olhar para essa parte no filho É muito forte isso. ou no marido. Isso é uma coisa que o adulto vai fazer, o adulto Sim. consciente em nós. A nossa criança ferida tem que estar bem cuidadinha para a gente dar conta de olhar para esse raio-x. Então não dá para pular etapas também, mas Claro. dá para ser E concomitante. dá pra treinar, né? Dá para treinar. Tá, isso é o que eu treino. Eu treino nos meus cursos, nos meus workshops, essa postura do adultecer emocional, né? Mas olha a força que isso traz. Você fala assim, ó, começar de hoje eu me comunico com o meu filho, com a minha filha, com esse olhar raio-x, com essa parte, essa centelha divina que tá nele. E eu vou confiar, inclusive nos erros, tá? Porque Sim. isso não é que o filho vai fazer o que eu É. quero. Ai, não é isso, não é uma Não, libertinagem. O não vai ser até mais amoroso. vai. Instrutivo. Exato. Porque a gente vai observar, não, ó, não é assim, mas tá tudo bem, né? Então, um não também, ok. Levanta. Porque quando a gente cai, Rafa, o que que a gente faz? A gente se apoia no mesmo chão que caiu para levantar. É o mesmo chão que, que a A gente gente caiu, caiu. que a gente precisa. É assim. Por que que os filhos não vão poder viver isso também, né? Sim. Nós, filhos, com os nossos erros. Por isso que eu falo erros, né? Enfim, é o erro ao alvo, que a gente fala do pecado, é assim, errei o alvo, mas tem uma flecha indo para frente, ela tá sempre indo para frente, né? Não tem como eu voltar para trás e mudar o passado, mas eu posso começar a voar em outra direção, né? É por isso que eu acho que esse conceito, assim, de reencarnação, eu falo isso particularmente, ele é muito consolador pra mim. Eu estava conversando isso essa semana, né, com minha noiva, eu falei assim: "Olha, se não fosse pela reencarnação, eu acho que dificilmente eu acreditaria em Deus", compartilhando, assim, uma particularidade da minha alma. Uhum. Porque quando eu vejo a conexão de tudo, as possibilidades, os aprendizados e tudo que se encaixa através disso, eu acho Uhum. muito poético, eu acho muito bonito, né, a gente ter Uhum. essas novas chances, a gente continuar e ter Uhum. esse olhar raio-x pra gente mesmo, né. Que é o como a ti mesmo, Exato. olhar raio-x pra você mesmo. Isso é o que eu faço o tempo inteiro comigo. Sem ficar cobertando erros, sem ficar justificando, mas simplesmente acreditar que tem algo em mim que tá caminhando pra frente. E tá, Rafa, Tá. tá. É sempre assim, eu sinto que a vida caminha pra frente. As pessoas às vezes perguntam: "Poxa, Dani, mas você acha que o mundo tá melhor hoje do que antes?" Eu falo: "Tenho certeza Muito. absoluta. Eu não ando na rua com medo de ser crucificada", É entende? verdade. Então, tem coisas que, lógico, a gente sabe que há retrocessos no sentido não de retrocesso, mas um avanço que tem um excesso. Uhum. Por exemplo, do uso de tecnologias, porque essa Sim. tecnologia, cara, surgiu em 2008. Você tem noção que os smartphones surgiram só em 2008? Vi, né, nós somos a última geração que vai saber o que que era antes Analógico. e depois da tecnologia. Exato. Nós ainda tínhamos, né, Tinha, relógios analógicos e, tudo, é. enfim, a fita cassete, etc. Telefone de discar ali É, no de fazer fio, assim, né. lembra? Ela tá lá. Enfim, e lógico, excessos que surgem que a gente vai aprendendo a regular com o tempo, é o pêndulo, ele foi. "Ah, espera aí, vamos voltar aqui um pouquinho, foi demais". Uhum. E assim caminha a humanidade, né, meu amigo. É, faz parte, né, é necessário que o mal chegue ao seu limite para que as pessoas percebam a necessidade do bem e das mudanças, tá lá no Livro dos Espíritos, né. Quando Sim. Kardec tinha essa porque quanto mais o tempo passa, mais parece que o mundo piora. E os espíritos respondem isso pra ele, né.
Então, eu não acho que o mundo melhore, mas talvez a gente também esteja um pouco viciado o olhar em ver só as coisas negativas também. Por Isso. uma educação da nossa sociedade, né, Sim. que não tem na verdade, né, a gente não tem educação emocional, Uhum. né, nunca nos foi dito, né, na infância, eu não lembro de ninguém ter chegado pra mim e falar: "Olha, é importante você cuidar das suas emoções". Eu Uhum. não lembro. Não, e a gente se maltrata muito, porque quando você tem emoção, ela é errada. Uhum. Você tá sendo fraco, você tá sendo frouxo, você tá sendo é horrível, né, as pessoas viam as emoções até então, assim, mas isso é um luxo do nosso tempo, porque até muito pouco tempo atrás, Uhum. a nossa busca era por sobrevivência, e na pirâmide Sim, de Maslow sei lá, a refeição, a alimentação, as vacinas, a saúde, enfim, o conhecimento, tá todo mundo lendo, escrevendo, né. Enfim, as coisas a gente está chegando a uma fase da humanidade que o luxo é ter acesso ao autoconhecimento. é verdade. Então é natural a gente estar passando por isso tudo, mas também é natural seguir adiante, É natural. Até né. por esses que não tiveram possibilidade, como uma honra, né, que não Lógico. tiveram possibilidade de um cuidado emocional como nós temos, né. Eu Hum. lembro, do meu pai me falar sobre que ele foi no médico, e aí ele chegou lá e o médico perguntou assim: "O que que você tem?" Ele falou: "Eu tenho preguiça". E ele Que estava com fofo. depressão, e ele não Oh, sabia o que era. aham. Né. Oh, meu E aí Deus. então tinha aquele processo, aí o médico passou pra ele, meu pai sempre foi da roça, nasceu na roça. O médico passou pra ele o remédio, ele não sabia que isso era um remédio controlado, que ele precisava continuar um tratamento. Olha, hoje são conhecimentos que estão aí, né, tipo, todo mundo tá falando sobre a necessidade de fazer terapia, Sim. né, então é uma visão que a gente precisa educar também. Caramba, olha como as coisas estão, né, melhorando. E aí o Sai Baba vai dizer, né, é como um quarto escuro que você Isso. acendeu a luz. Agora você enxerga todas as bagunças. Parece pior, mas na verdade é que a gente tá olhando, né, Dani? É, e tá ali, e não é pior, é simplesmente uma matéria, né, uma matéria-prima, para a gente poder se divertir um pouquinho por um tempo, a gente poder experimentar, né, a gente poder, se experimentar mesmo, sabe, Rafa? Se conhecer não é de uma forma leviana essa Claro, experimentação, claro. mas é uma chance de estar aqui se conhecendo e vivendo, né, e seguindo o coração, né. Existem forças muito maiores que nos conduzem, algumas inconscientes, algumas que vêm de longe, né, enfim. E ao mesmo tempo nos é dado um certo nível ali de livre-arbítrio para que a gente possa chegar e falar: "Não, espera, eu vou fazer algo de bom com isso", né, e vou poder fazer algo e seguir adiante. Porque eu digo um certo nível de livre-arbítrio, porque muito dele ainda está no inconsciente tão primitivo que a gente não consegue acessar ainda, né, mas estamos a caminho. Tamo, a gente chega lá, É, a gente chega sim, lá. por isso que eu sou tão e na questão, eu não nem digo que eu sou uma otimista, né, mas eu vejo a realidade com esse raio-x um pouquinho, sabe. Sim. É. E você escolheu também, né, olhar pra esse raio-x de uma forma assim: "Pô, que legal, temos desafios, né". Mas não é uma escolha aleatória, Rafa, não é uma escolha que é mérito meu e eu escolhi e pronto. É mais uma constatação da realidade Uhum, mesmo. uhum. Diante Entendi. dos meus maiores sofrimentos, das minhas maiores dores, eu sempre vi que junto vinha uma grande força, vinha uma grande aquisição também de conhecimentos e de saberes que eu poderia apoiar muita gente, né. Então, aquilo que eu estava morrendo de vergonha sobre mim, aquilo, sabe. Não, na verdade ali vou te dar um exemplo, Hum. depressão pós-parto, eu tive depressão pós-parto, Certo. depois da minha primeira filha, e passei muito tempo morrendo de vergonha disso, de mim mesma. E ficava me culpando e tal, e mesmo com todo o conhecimento espiritual, né, e tudo, eu achava um horror eu ter vivido aquilo. Até que um dia, isso tem mais ou menos uns, sei lá, uns 7 anos, era meu aniversário, eu estava na praia, e eu sempre gosto de me conectar com Deus, e eu olhei para o mar, e foi lindo porque aparecendo, sabe aqueles arco-íris que tem um arco-íris dentro e outro grandão fora? Aham, 2 sei. arco-íris Arco-íris assim. duplo. E estava no meu aniversário, né, e veio para mim esse presente, foi mesmo um presente espiritual, eu acredito, ou, né, intuição, sei lá, emergiu no meu aniversário isso. Deu a entender que ali onde eu estava atravessando aquilo era justamente onde eu estava fazendo o meu melhor por ela,
No sentido de estar atravessando desertos e noites escuras que ela não faz a menor ideia que eu estava atravessando aquilo ali, também porque aquela onda que estava batendo em mim como um tsunami pudesse chegar nela como marola, entendeu? Eu Uhum. é que estava ferrada ali e procurando fazer o meu melhor, Sim, em frangalhos, sim, mas atravessando, atravessando. Então, às vezes a gente olha para essas fases da nossa vida de depressão, de ansiedade, de angústia, em que a gente se sente fraco. Que fraco o quê? Você estava ali justamente atravessando seu maior deserto, cara. Você estava ali atravessando sua maior prova. Fraco? Quem está atravessando o Saara, uma noite escura daquela? Então, mais respeito pela própria história, sabe? Mais sim, respeito pela própria trajetória. sim. E a gente poder olhar e falar: não, peraí. É, minha filha, foi assim. Eu tive assim, eu procurei ajuda, que não é vergonha pra ninguém. Seu pai me ajudou muito, minha mãe. Enfim, procurei um médico, tomei o remedinho e assim que eu te dava mamar, eu tomava o remédio para poder processar mais rápido e o remédio não chegar forte para você. Em 6 meses eu pude parar de tomar medicação, fiquei bem. Mamãe foi lá e atravessou e pôde, né, então, eu olhar para a mesma história com um olhar que realmente estava lá, Sim, entende? Porque quem sim. está passando por isso está em dor, está em sofrimento e precisa de cuidados. Agora é um cuidado que a gente tem que pedir. Não ficar esperando ser salvo. Aí o adulto em nós tem que ter essa humildade de novo, né, que eu sempre falo, que vem de humus, terra. Eu me conecto com aquilo que tem para hoje e falo: "Espera aí, como que eu posso fazer para lidar com isso daqui?", né, e busco ajuda para sair daquele buraco. Isso não é vergonha para ninguém, Não, entendeu? porque tem que ter uma disposição para querer ser ajudado. Você tem que falar assim: "Beleza, eu quero essa ajuda", né. É. E em geral você falando isso, né, sobre a sua Uhum. história, que eu achei legal, assim, te ouvir, você, não sei se aconteceu com você, mas é interessante que em momentos difíceis que a gente compartilha, às vezes uma pessoa próxima chega e fala: "Eu estou muito orgulhoso da sua força que eu tenho visto. Como você tem feito. Você nossa, tipo assim, eu não sei se eu teria a mesma força que você". Muitas pessoas falam isso, né. E é aquele choque assim: "Poxa, as pessoas veem isso? Eu forte? Eu forte nesse momento, né". Então eu vejo lá, por exemplo, com os meninos na mocidade, né, trabalhando com os jovens dentro do centro. Poxa, tem jovens que têm dores profundíssimas, Dani, Uhum. dores muito intensas, e eu vejo o esforço que eles fazem para ir todo encontro, para estar lá, para tomar o passe, às vezes vencendo tudo, e eu falo: "Olha, não Tô sei muito se eu orgulhoso de teria você. não sei se eu teria a força que você teve para estar aqui hoje", É, né. E a gente tem dificuldade de ver isso em nós, né. sim. Levantei da cama hoje, caraca, cara, você levantou da cama hoje. É. Parabéns, é isso. Próximo, vamos para a próxima coisa, né. A gente eu sinto que tem muito uns desejos um pouco megalomaníacos de realização, né. Exato. Eu não posso o simples não tá bom, tem que ser eu preciso ler um livro Hollywoodiano. por mês. Não, tipo assim: "Cara, nossa, hoje eu consegui ler um parágrafo do livro, massa, né. O que que será que tem para amanhã, né?". Uhum. Não é um comportamento usual nosso, mas é uma malhação da alma que a gente vai fazendo para criar É esse hábito. isso, é isso. É exatamente isso. E os seus eu quero saber, Dani, que a gente está partindo para o nosso encerramento, porque você vai voltar, a gente falar sobre outros temas, tenho certeza que a gente pode Hoje deixar a hoje hoje sugestão? hoje foi mais biográfico, né. Foi biográfico, mas foi muito legal. E para completar essa questão da biografia, Hum. como é que, o Mas espera, seu você ia falar aí de uma sugestão antes de a sugestão pra galera é: qual o próximo tema que você gostaria que a Dani falasse aqui? ah, ótimo. Né, já que a gente trouxe Abraço à Sombra, trouxe várias coisas. Relação de casal, relação com Isso, filhos, filhos, tudo. com a família de Eu origem. acho que vai ser muito legal, porque como você é consteladora, você pode falar muito de família, Sim. né, então tem muita coisa, né, na verdade você tem muitas especialidades, acho que vai ser legal. E aí dependendo do desejo de vocês, coloque aqui, e aí você volta, que vai Volto, ser vai com ser prazer. muito, muito bom. Mas o que eu quero saber, já que a gente está falando da biografia, como que estão os seus projetos? O seu olhar Uhum. raio-x está olhando para onde agora? Ai, Rafa, bom, eu continuo olhando muito para Jesus, né, falando do The Chosen.
dos 24 episódios atuais, eu já fiz o estudo de 19. Olha. Então só estão faltando 5. São 3 temporadas? 3 temporadas até o momento. E tem uma 4ª temporada que eles devem lançar entre janeiro e fevereiro. Mas até tá legendado em português. Ah, Deve tá. estar lá para julho, agosto. Então eu só devo voltar a fazer os outros 8 seguintes. Você assiste tudo para o pessoal entender e assiste com o pessoal e comenta, ou é mais você vai lá comentando, como que é? Eu sou fominha, Rafa. Eu assisto em inglês, sem legenda em inglês. Que primeiro eles lançam, mas eu consigo Uhum. botar aquela legenda do YouTube. E meu inglês tá bem bacana, eu consigo acompanhar bem. Uhum, E aí depois eu assisto de novo quando eles legendam, uhum. porque aí eu pego mais profundo no meu idioma. E aí quando chega mesmo, né, com essa legenda é que eu começo a fazer os novos, né. Na verdade, nem foi assim dessa vez, porque já tinha a legenda dos 3 e eu fiz os 3 agora, mas eu só vou fazer isso mesmo na 4ª temporada quando tiver a legenda. É, não, porque nem todo mundo, né, entende Tem inglês, tá gente tudo que tá bem. só assistindo a temporada 3 agora porque dublou, porque tem gente que se Ah, recusa a entendi. assistir legendado. Que gosta de prestar atenção ao mesmo tempo, né, Não é que talvez. se recusa, né, não é assim, mas não Não gosta. gosta, não tem Não afinidade. gosta, enfim. E se recusa, mas não quero ver, eu só quero ver quando tiver dublado. Gostaram da dublagem também. Então assim, mas pra eu fazer, eu acredito que eu vou esperar pelo menos legendar, que deve ser lá pra julho, agosto do ano que vem, e ainda vão ser 7 temporadas, Hum, né. Então vai vir essa 4ª, que eu devo começar a fazer em julho do ano que vem, vou completar as 5 disponíveis já, e a gente vai ter mais 3 temporadas, a 5ª, a 6ª que vai ser da crucificação, e a 7ª que vai ser depois, quando ele volta, né, da ressurreição e até o fim ali, do caminho também dos próprios escolhidos, dos dos próprios discípulos. discípulos, né. É. Então estou fazendo esse estudo, eu atuo terapeuticamente, faço atendimentos terapêuticos, né, na área também do abraço à sombra. No meu curso eu tenho uma mentoria também, quem quiser conhecer os meus dados é só entrar no daniela.migliari do Instagram, lá tem o linkzinho que tem todos os tipos de atendimentos que eu faço. Então tem a mentoria, o curso, os atendimentos individuais. Os livros. Eu tenho 5 livros publicados, Uhum. né, e tô escrevendo o 6º livro agora, que vão ser os 5 passos do abraço à sombra na Olha prática. aí! Que Ele já está massa! 60%, 70% escrito. Eu acho que o Olhar Raio-X vai nascer no mínimo um texto aí desse Olhar Raio-X. Vai. Vamos trabalhar esse olhar raio-x. Olhar Raio-X é massa, E que gostei. mais? Tô aí cuidando dos meus 3 filhos Que adolescentes, né. beleza. E continuo ainda trabalhando um pouco na área de jornalismo, acabei migrando muito para essa área da terapia numa 2ª empresa no autoconhecimento, faço workshops de constelação familiar aqui em Brasília também. E apoio muitas pessoas em projetos literários delas, é como se eu fosse uma Ah, legal. doula, ali acompanhando o parto do Gostei, bebê. gostei. A doula do livro. Enfim, é por aí. E do Portal Reação. E do Portal Não vai Reação. sair, não tem como. Não. Fundou esse negócio com a gente, muitas histórias, Sim. né? Então vamos, até faça aí, se você tem uma boa história e você quer vir aqui contar, a gente vai ouvir, né, Dani? Lógico. Ainda tá vindo ainda, tá nascendo, porque assim, você é o sexto episódio do Portal Reação do podcast. Então a Ó, gente tá começando agora, o sim. podcast, né, porque os casos tem É, centenas de casos aí que já. que a gente fez, né, Sim. tem um caso falando da Patrícia, né, da filha dela que tem tipo 1 milhão de visualizações. Qual que é É mesmo? que ela conta que ela era criancinha e teve uma recordação de uma outra encarnação dela. Com o Foi. Fabrício, que ele conta a história e Eu tal. lembro. 1 milhão de Uau, visualizações, muito interessante, né. que massa. Sucesso ao Portal Reação, porque eu tenho certeza que muita gente foi consolada, que sempre foi nosso objetivo, né, É, Rafa? exatamente. A gente sempre fazia pensando: "Nossa, tomara que isso aqui chegue como um abraço do lado de lá". Era o nosso único objetivo. A gente falava, se uma pessoa assistiu e falou: "Nossa, foi pra mim", tá ótimo, show, fizemos o nosso trabalho. É E às vezes você vai isso. ver no comentário assim, dezenas de comentários, as pessoas: "Era tudo que eu estava precisando, nem sei como eu cheguei aqui". Eu Que tem sei. esse negócio, né. Eu Nem sei. sei como é que eu cheguei aqui, cara. Papai do céu. Exatamente. Uau, que Irmã, massa. gratidão, foi muito massa estar aqui com você. Você vai voltar. Vou só esperar a galera falar, você vai voltar. Quem sabe aí a gente não traz o Rossandro pra gente bater um papo aqui, rola de botar mais gente aqui, fica de boa. A Bora. gente já colocou aqui
uma galera pra Eu conversar. sou embaixadora dele, eu fico assim, Rossandro, eu vou abrindo os... Vai abrindo os caminhos. vou trazer ele aqui. Não, mas sem estresse. Eu sei que o Rossandro tem uma agenda gigantesca da última vez que ele esteve aqui em Brasília, a gente conversou, eu nem falei nada de podcast pra ele, coitado, porque ele tava com um monte de trabalho. Mas a gente já trouxe ele aqui nesse estúdio com a Almatec. Fica aí, vou deixar aqui na descrição também, você vai ver que vai ter tipo uma bibliografia, né, que a gente vai botar no final do podcast hoje. Sim. Que tem um podcast com o Rossandro, que foi gravado aqui no Estúdio Hertz, que é onde a gente grava, e foi incrível, né, porque o Rossandro é maravilhoso. Ele é fera demais, tá aí nesse mundão. Não, e o editor que edita os vídeos do Portal Reação, que é o Pedro, um abraço pro Pedro, ele não é espírita, ele tá editando os vídeos do Portal Reação, e ele não conhecia o Rossandro. E aí ele editou o Almatec, né, o Alma Talks, e aí ele fez os cortes e tal, e aí depois ele acessou, viu um dos podcasts mais famosos do Brasil, que é o Podpah, e quem estava lá no Podpah? O Rossandro. Aí ele, cara, o Rossandro tá no Podpah. Pois é, o Rossandro é top, cara. Tá achando o quê? Tá achando o quê? O Rossandro é incrível. Que massa. Mas aí você volta pra gente falar mais coisas. Se você sentir aí também, nossa, Rafa, assim temos que falar. A casa é sua, você pode vir que a gente grava. Simbora, agradeço esse convite e quero voltar muitas vezes. Gratidão, tamo junto, querido. Demais. Gente, se inscreve aqui no nosso canal, que eu vi que lá 98% das pessoas que têm assistido os nossos podcasts não são inscritas. E a gente tem 100 mil inscritos. Olha isso. Jura? É tipo o dobro. Exatamente. Então, se inscreve aqui no Portal Reação. Compartilha com as pessoas que você gosta, que você sente que podem se sentir bem assistindo esse vídeo. E sexta-feira que vem tem mais um podcast do Portal Reação, além dos cortes, que todo dia você pode vir aqui para assistir um pedacinho dos podcasts que passaram pelo nosso canal. Um beijo e até a próxima.